Olá pessoal, nosso planeta é um lugar incrível. Apesar do fato de que vários estudos relacionados à crosta terrestre, manto e minerais já aconteceram há muito tempo, ainda temos muito a aprender. Todo mundo já sabe que, principalmente para esses propósitos, os pesquisadores fazem várias escavações e perfuram poços que penetram na Terra a distâncias incríveis, de centenas de metros a dezenas de quilômetros. Os rastros que permanecem no planeta após o trabalho desses profissionais são realmente impressionantes e incríveis. E é sobre isso que vamos falar hoje. Continue assistindo porque hoje mostraremos a você buracos incrivelmente profundos e impressionantes na Terra, dos quais você provavelmente nunca ouviu falar. Vamos lá! Poço super profundo de Kola. O poço, que é considerado o mais profundo trabalho de perfuração do mundo, foi estabelecido em 1970. Desde o início, os perfuradores receberam uma tarefa fantástica: fazer um buraco na crosta terrestre de 15 quilômetros de profundidade. A prospecção geofísica mostrou que aqui, praticamente na fronteira entre a União Soviética e a Noruega, as rochas mais antigas, cuja idade excede 3 bilhões de anos, estão no subsolo profundo. Ninguém acreditava que os perfuradores seriam capazes de realizar a tarefa, pois parecia impossível, mas mesmo assim o trabalho começou a todo vapor. Foi quebrado recorde atrás de recorde e em 1991 a profundidade do poço alcançou 12.262 metros. Para se ter uma ideia de quão profundo isso é, imagine os aviões, que voam a uma altitude de 9.000 a 12.000 metros acima do solo. Já imaginou? Agora transfira essa enorme altura para debaixo da Terra. É simplesmente incrível. Os perfuradores poderiam continuar a trabalhar apesar dos frequentes incidentes de quebras, mas a União Soviética acabou com a sua existência e o financiamento cessou. Gradualmente, as pessoas começaram a ser demitidas do poço, o trabalho foi suspenso em parte e depois completamente. Em 2008, o poço super profundo de Kola foi liquidado. Ele ficou na história como a mais profunda perfuração do homem na crosta terrestre. Foi também o poço mais longo do mundo até 2008. Trabalhos de pesquisa científicas sempre eram feitos aqui, e os dados obtidos graças ao poço Kola mudou muito a visão dos cientistas sobre a estrutura subterrânea da Terra. Maersk Oil BD-04A. O poço que veremos agora não deu nenhuma contribuição especial à ciência. Sua finalidade é a extração de gás e petróleo no Golfo Pérsico. O depósito petrolífero Al-Shaheen está localizado acima de um dos maiores depósitos de gás do mundo. Oficialmente foi inaugurado em 92 e as instalações de produção foram gradualmente sendo expandidas. Somente em maio de 2008 foi perfurado o poço de Maersk Oil BD-04A, que por vários anos se tornou o poço mais longo do mundo. Seu comprimento era de 12.290 metros. Parece incrível, e o mais chocante ainda é que levou apenas 36 dias para que os perfuradores criassem uma profundidade tão impressionante. A produção de petróleo e gás é realizada até hoje em Al-Shaheen. Mina de diamantes Mir. Quase todos os dias há pelo menos um terremoto em nosso planeta. Em alguns casos, causa um avanço de magma através da crosta terrestre e os corpos geológicos formados como resultado de tal atividade são chamados de chaminé vulcânica. Você pode encontrar em suas paredes vários minerais, detritos vulcânicos e o mais valioso para os humanos, um grande número de diamantes. Uma das mais famosas chaminés vulcânicas do mundo é chamada de Mir e está localizada em Yakutia, na Rússia. A mina foi aberta em 1955 e o depósito de diamantes foi primeiramente desenvolvido de forma aberta e depois de forma subterrânea. Hoje, a pedreira tem dimensões incríveis, sua profundidade é de 525 metros e o seu diâmetro é de 1,2 quilômetros. Em apenas um ano, aqui foi extraído 1,5 milhão de toneladas de minério de kimberlito com diamante, mas hoje, infelizmente, o trabalho está parado. No lugar onde a mina está localizada, há um aquífero. Para garantir que o trabalho pudesse ser realizado a toda velocidade, a água era continuamente bombeada para fora da pedreira, mas no verão do ano passado houve um acidente. Depois disso, o poço não foi restaurado e a mina foi desativada. Talvez no futuro haverá mineração de diamantes novamente na área, mas isso só acontecerá daqui a alguns bons anos.
Mina de diamantes Udashniya. Acredita-se que a pedreira do poço de diamantes Mir é a maior do mundo, mas isso é falso. De fato, há uma pedreira ainda maior, e é chamada de Udashniya, e também está localizada em Yakutia, a 20 km do Círculo Polar Ártico. Foi encontrada em 1955, assim como a mina Mir, mas a mineração de diamantes só começou em 1982. O mais interessante é que a mina Udashniya não é apenas o maior depósito de diamantes da Rússia. Na área também foram encontradas muitas pedras gigantes que eventualmente acabaram no fundo dos diamantes. As descobertas mais surpreendentes da mina incluem o diamante de 60 anos de Yas de 173,7 quilates e o diamante de Alexander Pushkin de 320,6 quilates. E embora inicialmente fosse determinado que o Udashniya seria usado apenas para mineração de diamantes, hoje é um lugar para expedições permanentes de cientistas. A razão para isso é a composição mineral única dentro da mina. A profundidade da pedreira é de incríveis 640 metros. Se medido sobre a superfície, o tamanho é de 2.000 por 1.600 metros. E isso equivale a aproximadamente 20 campos de futebol juntos. Se medido no fundo, o tamanho é de 600 por 230 metros. Mina de ouro Mponeng. Pode parecer que todos os buracos mais significativos, grandes e profundos da Terra estão localizados no território da Rússia, mas isso é apenas uma impressão. A mina Mponeng é a terceira mina mais profunda do mundo, com 3.777 metros cavados. Está localizada perto da cidade de Joanesburgo, na República da África do Sul. O trabalho aqui é extremamente perigoso e os mineiros trabalham em condições extremas. Em algumas áreas, o calor chega a 60 graus Celsius e há um risco constante de ruptura de água ou explosão. Extraem principalmente ouro, mas em 2002 uma descoberta muito interessante foi feita no local. Os cientistas encontraram nas profundezas da mina um tipo completamente isolado de bactérias, cuja vida sustentava a radioatividade do minério. Esta é uma espécie única de bactéria que vive apenas a uma profundidade de mais de 1,5 km e pode viver separadamente de qualquer outro organismo vivo. Claro que uma mineradora de ouro que possui uma mina rica dessas não vai largar ou abandonar tudo por aí. No momento, esta é a terceira mina mais profunda do mundo, mas em poucos anos pode ocupar o segundo ou até mesmo o primeiro lugar. Mina de Bingham Canyon. O canyon, que agora está debatido, é tão grande que pode ser visto até mesmo de uma estação espacial. Ele está localizado bem perto de Salt Lake City, uma cidade em Utah, nos Estados Unidos. Esta é a pedreira mais profunda do mundo e o cobre é extraído aqui de maneira aberta. Se compararmos o Bingham Canyon com outros depósitos sobre os quais falamos antes, ele é muito mais antigo. O minério de cobre aqui já havia sido descoberto em 1850. Os americanos são tão orgulhosos dessa enorme pedreira que em 1966 ele chegou a ser incluído no Registro de Monumentos Históricos Nacionais dos Estados Unidos. As últimas dimensões da pedreira foram realizadas em 2008 e o tamanho certamente irá surpreender você. Possui 1,2 km de profundidade, 4 km de largura e a área de alcance, bem, essa é até mesmo difícil de acreditar, pois chega a medir 7,7 km². Todos os dias, com os esforços de 1.400 pessoas, é extraída até 450 mil toneladas de rochas. Uma pedreira gigante como essa também precisa de caminhões enormes operando. Eles transportam o minério aqui com caminhões basculantes. Cada um deles é capaz de transportar até 231 toneladas de minério por vez. Djavik. O que diferencia esta pedreira de outras é a sua localização pra lá de interessante. Normalmente, depósitos no meio de uma enorme cratera são cercados por terra, montanhas ou inúmeras árvores. Djavik é o maior depósito de diamantes do Canadá, localizado em uma ilha nas águas do lago Lac de Grasse. Para chegar a este lugar, você tem que viajar 300 km da cidade mais próxima, Yellowknife. Djavik é considerado um complexo industrial completo, que consiste de 4 minas de kimberlito, todas elas conectadas por um campo de kimberlito. O depósito de minério diamantífero foi descoberto em 1992, enquanto a mineração começou quase uma década depois, em 2003. Estudos mostram que há diamante suficiente para mais de 16 a 22 anos de produção. Foi em dezembro de 2015 que encontraram um dos maiores diamantes de excelente qualidade nunca antes descoberto no Canadá. Foi nomeado de Djavik's Foxfire e possui 180
87,7 quilates. Todos os anos a mina produz cerca de 7 milhões de quilates de diamantes, o equivalente a aproximadamente 1.400 quilos. Hey, fire! A abertura da pedreira tornou-se um evento muito importante para a região, pois ofereceu milhares de empregos. Chuquicamata. Desde que o assunto sobre gigantescos buracos abertos surgiu, simplesmente não podemos deixar de mencionar a mina de Chuquicamata. Acredita-se que ela é o maior buraco a céu aberto do mundo. O minério de cobre é extraído aqui desde 1915. A pedreira fica localizada no Chile, nos Andes Centrais. Chuquicamata é cercada por montanhas de todos os lados, o que acaba enfatizando ainda mais sua incrível profundidade de 850 metros. Se localiza em uma grande altitude, com 4,3 quilômetros de comprimento e 3 quilômetros de largura. Por muito tempo, esse campo foi o primeiro da lista de pedreiras com o maior volume diário de minério extraído. Darvaza. Embora a cratera da qual falaremos agora não se difere muito em profundidade, não podemos simplesmente deixar de mencioná-la. Darvaza é uma cratera de gás localizada no Turquemenistão. Residentes locais e numerosos viajantes chamam esse buraco na Terra de Porta para o Submundo e até de Portões do Inferno. A questão é que em 1971 os geólogos descobriram um grande acúmulo de gás subterrâneo neste local. Eles deram início às escavações e perfurações, mas logo depois descobriram um vazio subterrâneo. A terra, juntamente com todos os equipamentos, foi abandonada, resultando em um poço com 60 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade. Repleto de gás, o poço representava uma ameaça para os humanos e os animais que pastavam. Por isso, foi decidido incendiá-lo. Sob a suposição dos geólogos, o fogo deveria se extinguir depois de alguns dias. No entanto, eles estavam enganados. O gás natural está saindo da cratera até hoje, e Darvaza está continuamente queimando por quase 50 anos, dia e noite. E o mais interessante é que no outono de 2013 foram encontradas bactérias únicas que não são encontradas em nenhum outro lugar na Terra. Elas vivem em um pequeno ecossistema no fundo da cratera fumegante e vivem muito bem por lá. Ei! Pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro, revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.